Olá a todos! Neste vídeo eu vou compartilhar uma das minhas experiências fora do corpo. Na realidade eu escolhi essa experiência porque ela ilustra muitas coisas diferentes que precisam ser compreendidas. Então eu vou contando para vocês e vou explicando ao mesmo tempo, tá bem? Vamos lá! Em primeiro lugar eu quero dizer que ouvir relatos nos ajuda, claro, porque até certo ponto descreve um pouco que tipo de situação pode ocorrer fora do corpo. Provavelmente essa experiência foi há uns 15 anos, 20 anos, então já faz tempo, mas eu gosto muito de contá-la porque, como eu disse no início, acho que ela ilustra muitas coisas. Havia uma determinada manhã em que eu saía caminhar sempre com uma amiga, nós caminhávamos muito cedinho, íamos a um parque, então era 6 horas da manhã, ela era suposta a passar ali pela minha casa para que nós pudéssemos ir juntas ao parque. Mas, naquele dia, ela se atrasou e telefonou, olha, eu vou levar meia hora a mais. Meia hora, já estava acordada, ia esperar, então o que eu fiz? Deitei-me e comecei a fazer a ouve. E sem pressa, sem estresse, sem estar como que eu estou me limpando, eu quero beber, eu quero nada. Só fui trabalhando com energia tranquila. Senti muito bem as energias fluírem. Eu creio que esta postura íntima ajudou demais. Aí depois fui para aquela caminhada, então eu tive uma boa ativação física de alguma forma. Quando eu voltei para casa era antes do horário de trabalho e então pensei, vou comer alguma coisinha leve, tomar um banho e já vou para o trabalho. E quando eu fiz isso me senti muito relaxada. Eu penso que foi um somatório do trabalho físico com justamente o processo energético, as ouves todas. Então, deitei-me, só que a cama já estava feita, então sabe quando já está assim com a coxa colocada, tudo arrumadinho? Deitei-me sobre a coxa. E aí vem então os detalhes da saída do corpo que eu quero contar para vocês. Mas esta conjuntura anterior vai ter relevância, vocês vão ver o que se passa. Quando eu deitei-me ali, senti um bocadinho de frio nas mãos. Então, coloquei as minhas mãos embaixo do meu corpo para aquecer. Não me incomodou em nada, eu estava confortável e eu ia nada mais que fechar os olhos por 5, 10 minutinhos e depois saía logo ali pela manhã. Mas nesse momento, quando eu relaxei-me, quase que de surpresa, de um minuto para o outro, eu senti como se as minhas pernas afundassem na cama, como se elas estirassem e caíssem. Foi tão rápido que numa fração de segundo eu pensei, minha perna caiu fora da cama. Mas, claro, no segundo seguinte, óbvio, não é possível, não me mexi, não tem como a perna cair fora da cama. A cama não encolheu, nem a perna espichou. Então, foi assim, tudo muito rápido. E eu senti que as minhas parapernas, na verdade, né, as pernas do meu corpo sutil estavam soltas. Então, eu concentrei naquela sensação que era muito agradável de sentir as pernas como que flutuando e movendo-se. E comecei a brincar com aquilo. Então, como vocês podem ver, eu não tinha nenhum estresse, nenhuma expectativa, nenhuma cobrança de nada. Estava simplesmente usufruindo, desfrutando das sensações do que vinha acontecendo. Na realidade, eu estava até com ainda a janela aberta, tinha luz, muita luz no quarto, que para mim não é típico. Eu gosto de um ambiente bastante escuro para esse tipo de experiência e para dormir também. Então, quando eu estava ali e senti a perna solta, concentrei e comecei a subir, descer, quase como se fosse chicoteando no ar, aquele movimento intenso. Então ia lá em cima, era muito gostoso, como um balanço. Fiquei um tempo somente sentindo aquela sensação agradável. Mas dali a pouco, comecei a ficar tão solta que eu pensei, vou aproveitar e vou sair do corpo, ainda tenho tempo, vou fazer isso. Então concentrei-me para sair do corpo e senti-me completamente solta, muito fácil de sair. Porém, o que aconteceu? Senti as minhas mãos, porque as minhas mãos estavam com a pressão do meu corpo sobre elas. Então, a pressão na ponta das minhas mãos, ou dos meus dedos, trazia a minha sensação física, e aquela sensação física não me deixava desprender de jeito nenhum. Então, eu tentei várias coisas. Tentei rolar, tentei concentrar-me em flutuar, tentei várias coisas e o que eu vi era, não ia conseguir sair, porque eu não conseguia desligar-me da sensação das mãos. Todo o resto já estava solto, mas as mãos chamavam-me demais a atenção.
Compreendendo o ponto que eu estava e com um pouco de experiência que eu, obviamente, já tinha de sair, de estudar e de ensinar e tudo isso, eu pensei, eu tenho que arrumar uma técnica a qual não exija de mim uma saída em que eu tenha que perceber a soltura do corpo. Se eu for perceber a soltura, eu vou automaticamente ficar fixada nessa sensação das mãos. Então, eu escolhi a técnica de posicionar o meu ponto de referência, meu ponto de consciência em outra localização no ambiente. Porque normalmente o que acontece quando nós estamos fazendo a saída, né? Estamos concentrados naquele, é quase como se nós nos sentíssemos aqui na nossa cabeça e estamos fazendo toda a técnica, todo o pensamento, todo o esforço a partir daqui. Então há sempre uma atenção a este ponto, que é o ponto onde nós colocamos a referência da nossa lucidez. Então a nossa lucidez está aqui. Então o que eu fiz naquele momento? Porque eu estava muito solta. Então eu pensei, eu vou tentar fazer quase como se fosse um exercício de visualização, mas eu não visualizei nada. Eu não sou boa de visualizar. Então visualização não é uma técnica que funcione bem para mim. Então eu fiz mesmo o exercício de sentir-me, e claro, naquele momento não era verdadeiro, era um experimento, não é? Sentir-me flutuando num ponto, naquele ambiente, mas fora, longe de onde eu estava. Então focalizei muito. E como eu estava muito solta, na hora que eu consegui concentrar, imediatamente fui para lá. Porque a soltura era total. Então aonde eu desse aquele comando mental, eu iria parar naquele lugar. E a minha intenção era de conhecer a minha casa ali por dentro, tal como ela estava. Na realidade, eu estou pensando, essa experiência já foi há mais tempo do que os 20 anos que eu estou pensando aqui agora, lembrando de onde eu morava. Bem, mas o que acontece? Fui parar naquele canto e completamente lúcida. Então eu vi o ambiente, consegui sentir um pouco da energia, como é que era, ver se havia ou não consciências ali e não fui volitando, fui deslizando para a sala. A porta do meu quarto estava fechada, eu nem lembrei de porta, nem pensei em porta. Fui, obviamente, como eu estava com o psicossoma, com o corpo sutil rarefeito, passei por aqui, pela porta, sem dificuldade nenhuma. Provavelmente, se eu tivesse ficado olhando a porta e pensando, passo ou não passo, poderia ter até criado um bloqueio psicológico, mas eu estava muito lúcida, então não aconteceu nada disso. Eu automaticamente quero ir para a sala, fui, passei pela porta, fiz uma inspeção nas energias da sala, observei o que tinha, exteriorizei a energia um pouco ali para ver como era, sempre focada no ambiente onde eu estava. Fui para a cozinha e ali então na cozinha, no ambiente que eu tinha atrás da cozinha, ali sim eu encontrei duas consciências, duas presenças que estavam ali neutras, não eram consciências lúcidas, não eram amparadores, não estavam ali com nenhum objetivo de ajudar, um objetivo maior, mas tampouco estavam ali com maldade, digamos assim, ou perturbadas. Elas estavam mais confusas ali naquele local e eu então pude identificar que aquilo de alguma forma eram consciências que eram ligadas a moradores anteriores e provavelmente aqueles moradores foram embora, mas aquelas consciências ficaram como que gravitando, ficaram ancoradas no ambiente ou em algum objeto que havia ali, ao qual elas haviam se conectado, se fixado, e quando as consciências físicas, né, as pessoas que moravam ali foram embora, a consciência continuou fixada ao ambiente. Então, eu pude ali um pouco que interagir, fazer um diálogo mental rápido, fiz uma exteriorização de energia suave, não era caso de fazer uma exteriorização intensa, invasiva, porque não eram consciências que estavam, vamos dizer, assediando, invadindo, sendo intrusoras, elas estavam simplesmente um pouco perdidas. Então, com um pequeno trabalho, uma pequena comunicação, elas automaticamente como que até desapareceram do ambiente, como se entraram num ponto de lucidez e eu deixei de ter a conexão com elas. Aí, lembrei-me do horário, bom, tenho que voltar, tenho que sair de casa, tinha um compromisso, né? Então, quando voltei, passei pela sala e eu quis fazer um experimento que eu sempre tive muita vontade, né? Que eu sempre queria muito,
criar uma forma-pensamento fora do corpo, ou um morfo é forma, né? Um morfo-pensene, uma forma-pensamento. Então, quando trabalhei, comecei a concentrar energia para tentar criar como se fosse uma bola e dar forma àquele objeto, um para-objeto, algo criado com energia, mas que eu estava criando extrafisicamente. E aí, então pude começar a ver aquele objeto formando-se, mas não formou-se completamente. Eu não consegui criar um objeto 100% estável que se mantivesse presente, não é? Como se fosse algo que estivesse ali e mesmo com a minha ausência o objeto se mantivesse. Eu não consegui isso. Esteve o objeto ali enquanto eu trabalhava, mas eu não tive grande sucesso naquilo. Então caminhei um pouquinho mais, movi-me mais para perto do quarto e deparei-me então com a porta e aí fiquei mais lúcida da porta. Quando eu vi a maçaneta da porta, era uma maçaneta dessas muito simples e eu pensei, agora eu vou mandar energia para essa maçaneta e eu quero ver se eu consigo alterar a forma da maçaneta. E ali o experimento tinha vários objetivos e eu então comecei a exteriorizar a energia. A forma da maçaneta não mudou, o que significa que eu estava vendo aquela maçaneta física, da porta física. Eu estava próxima o suficiente do corpo físico, ou da dimensão física, perdão, deixa-me corrigir isso, eu estava suficientemente densa, próxima o suficiente da dimensão física, de modo que eu conseguia ver mais ou menos claramente a dimensão física. E esse era o objetivo da minha projeção, né? Explorar a minha casa. Então, quando eu cheguei ali perto da porta e fiz aquele exercício, ou experimento, melhor dizendo, de exteriorizar energia para a maçaneta, eu vi que não mudou, mudei a forma da exteriorização, eu conseguia ver muito suavemente as energias. Eu via mais o ambiente físico do que as energias em si. Talvez até por isso que eu tive aquela conexão mais breve com aquelas duas consciências que eu falei, que também eram um pouco mais densas. Mas então, já passado isso, ok, já fiz o experimento, já entendi aquela maçaneta física, ali está a porta física, eu obviamente sei que eu estou em corpo sutil, estou com corpo extrafísico, fui para o quarto, passei imediatamente sem problema nenhum, mas novamente sem ficar raciocinando, agora eu vou passar, não, simplesmente fui. Quando eu vi já estava no quarto, então olhei para a cama, porque obviamente meu corpo estava ali, falei, agora eu vou retornar, vou anotar, vou desfrutar agora das recordações dessa experiência e fazer todas as análises que eu precisar e vou sair para o meu compromisso. Quando eu olho para a cama, não vi meu corpo. Só que eu via onde eu estava deitada, como são as marcas na coxa, via as marcas no travesseiro. E obviamente eu não me assustei para nada, porque eu estava extremamente lúcida. Eu saí completamente lúcida, havia uma continuidade, eu voltei completamente lúcida. Na verdade, eu tive uma fração de como é que a gente chama em português? De um blackout? De ter uma pequena apagada naquele momento daquela saída. Mas foi uma fração de segundos, simplesmente porque eu não conseguia sair completamente lúcida por causa das mãos. Então foi a única fração de segundos, mas imediatamente já estava lúcida ali naquela outra posição do quarto. Então, quando eu olhei para a cama e vi que eu não estava, ou melhor, que eu não via meu corpo, o que foi que eu pensei? Que legal! Por que isso acontece? Olha só, porque eu já li relatos sobre isso, só que nunca havia acontecido comigo. Eu já vi pessoas dizendo que elas não conseguiam ver o corpo delas. E eu então, fora do corpo, não é? Analisando, por quê? Será algo psicológico? Será algo energético do foco da visão? Enfim, o fato é, nós não compreendemos ainda completamente por que isso acontece, mas em alguns raros casos acontecem. E eu, então, absolutamente tranquila, achei até super interessante para estudar, era uma experiência nova para mim. E óbvio que eu sei que o meu corpo está ali. Passaram-se, não sei, muito pouco tempo, alguns minutinhos, e eu estava na continuidade completa da minha lucidez. Então, quando eu olhei ali para a cama e pude ver aquela posição, como eu gostava muito de nadar e nadava muito, eu pensei, vou fazer um mergulho. Então, eu dei um salto e mergulhei dentro do corpo. Sabe como essa posição que a gente faz quando a gente vai mergulhar de cabeça, né? A gente fala mergulhar de ponta, né? Assim que a gente diz. Então, e imediatamente senti a entrada no corpo, senti as sensações, imediatamente senti a o reencaixe, a reinteriorização e as sensações energéticas todas. Abri o meu olho, foi uma continuidade completa. Então, fui anotar e fui fazer as análises todas e eu
Acho essa uma experiência interessante, porque ela ilustra muitas coisas. As dificuldades da saída, como é necessário que nós tenhamos um certo estado psicológico, mental, como é necessário que conheçamos um pouco as técnicas de nosso estilo para saber como lidar com as dificuldades. Eu contei esse relato com o intuito de compartilhar várias coisas, de compartilhar com vocês uma experiência. Sei que vocês pediram muito, então aí está, tá bom? Espero que tenha sido útil. Antes de mais nada, esse é que é um ponto aqui. Por favor, me digam se conseguiram aprender algo com o relato, se foi válido tê-lo feito, como é que isso funciona. Qualquer outra coisa que queiram saber, por favor, deixem nos comentários. Eu vou estar de olho para ver como é que nós podemos aqui ter o maior proveito possível deste momento, tá bem? Eu faço com muito gosto e coloco aqui meu tempo, meu empenho, porque quero simplesmente compartilhar. Esse é o objetivo, tá bom? Então, se o vídeo foi útil, você me deixa saber, porque assim eu saberei melhor como conduzir os próximos. Agradeço muitíssimo. Se quiser ver os próximos vídeos, considere inscrever-se para que você seja recordado quando sair algo novo aqui no canal, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!